aí, ó, o que eles fizeram. Vamos passar em seguida para a segunda palestra, que vai a continuar colocando perguntas inquietantes e questões em torno de nossos fazeres e afazeres. A professora Marília Beraldi vai estar aqui então conosco, como a gente falou no começo, em uma troca com a professora Gilsa Mara, e a professora Marília, ela participou de parte da organização desse evento, colaborou em algum momento. Ela é professora associada da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. É docente e orientadora também no programa de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e também é docente nos cursos de bacharelado e música na pós-graduação em artes cênicas. Seu interesse pela construção de conhecimento sobre possibilidades de investigação acadêmica e de pesquisa em artes, e especialmente do que diz da epistemologia propriamente artística latino-americana, como suporte para pesquisas acadêmicas, especialmente aquilo no que entra no âmbito do transdisciplinar. Trabalha também na extensão em diferentes espaços desde 2005, como no ópera, mas também em outros espaços em saúde, em arte da cena, em música, em estudos sociais. Ela coordena também um grupo de pesquisa ECOAR, na USP, Estudos em Corpo e Arte, que atualmente tem vários focos de trabalho, como a construção de conhecimento com artistas e sobre a arte, esse trabalho de teorização de epistemologias artísticas propriamente ditas, no âmbito qualitativo, e a criação de estruturas de performance de dados e dos conhecimentos produzidos nessas investigações, nessas pesquisas. Hoje, ela propôs para nós outros esse título, Epistemologias da Vida Comum, que tem tomado várias formas nesses nossos diálogos. Eu deixo ela, então, esta próxima fala de meia hora para acompanhar e para desplegar essa sua proposta teórica. Professora Marília está por aí? E teremos, Estou então, ela vai aqui, falar. sim. Certo, bem-vinda. Para os hispanófonos, então, está o canal de espanhol habilitado com o professor José Luiz Omanha. Obrigada, grata, Marília. A palavra é sua. Eu que agradeço, Inês, agradeço ao meu amigo querido Rogério Costa, que está aqui para nos ajudar nesse momento, e que foi a pessoa que generosamente sugeriu meu nome para Inês e para toda a equipe do Poéticas de Nós Outros Mundos. A dizer que é um enorme prazer e uma honra estar aqui essa noite para conversar com vocês um pouco sobre coisas que estão acontecendo nesse tempo em que desejamos fazer arte e fazer pesquisa nesse mundo que nunca é tranquilo. Mas antes eu quero dizer, Inês, que não foi com muito receio que eu, depois que aceitei a troca, vi que eu estaria compartilhando a pantalla, a tela, com a professora Zuma Palermo. Eu quase tive vontade de correr em outra direção, porque desfrutar da possibilidade de estar ao seu lado, professora Zuma, já seria suficientemente grandioso, mas compartilhar esse momento é ainda mais importante. Mas digo isso para falar da minha admiração e do meu respeito por tudo que foi construído e que você construiu e tem construído, que nos alicerça em termos de organização dos nossos trabalhos. Sim, Inês comentou sobre o título previsto e eu o mantenho, Epistemologias da Vida Comum. Eu trabalho e estudo pesquisa, porque tenho orientado estudantes a fazerem pesquisa. Então, eu sempre acredito que as pessoas que me procuram já trazem ideias brilhantes quando essas pessoas estão envolvidas com os seus fazeres cotidianos.
seja na arte, na educação ou na política. Então, o que me resta como professora, como educadora, eu penso, é ajudar essas pessoas e aprender também com elas sobre como é a maneira mais coerente de organizarmos as investigações que desejamos fazer, sendo quem somos, vivendo onde vivemos e sentindo o que sentimos e o que aprendemos a ser, a viver e a sentir, e o que utopicamente queremos ser, viver e sentir. Eu elaborei um texto sobre o qual eu vou me debruçar agora para falar um pouco sobre como eu estou vendo as coisas. Quero dizer, professora Zuma, que é quase, o que eu vou falar é quase como se eu continuasse o seu pensamento que abriu a sua tão importante fala. O mundo mudou ontem. Ontem eu ouvi de algumas pessoas surpresas quando entenderam que não se tratava de Gaza. Há algumas semanas eu atravessei a linha amarela e me espantei com a grandeza do lugar, dos lugares. E me espantei também com a paisagem que em uma hora mudou e se deslocou. Paulo Freire, Brandão, Fausto Borda entenderam, lá nos anos de 1960 e 70, que não seria possível importar a lógica da pesquisa à ação europeia. Kurt Lewin, psicólogo social alemão radicado nos Estados Unidos, cunhou o termo Action Research, pesquisa-ação, em 1946. A sua proposta buscava unir pesquisa científica e intervenção social em ciclos de planejamento, ação, avaliação. Mas Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão e Orlando Fausto Borda, aqui, de dentro de uma América Latina aprisionada, calada e oprimida, inclusive por seus pares, entenderam que não havia o que melhorar, aprimorar ou remodelar. Compreenderam que a ideia de diálogo proposta por uma pesquisa euro-estadunidense não era uma possibilidade político-epistemológica em lugares onde as ditaduras e as tentativas de apagamento dos saberes, das histórias e das culturas não eram apenas realidade, mas vontade, desejo. Então, como importar um tipo de investigação que pretendia promover mudanças, melhoria, ação conjunta? Como acreditar que, no meio daquela loucura, as pessoas participantes da pesquisa ousariam colocar as suas ideias, comunicá-las, sem correrem o risco de serem consideradas subversivas e, por isso, torturadas ou mortas? É daí que surge o impulso para as pesquisas participativas latino-americanas, que mais tarde influenciarão autoras e autores de fora daqui a pensarem uma pesquisa qualitativa crítica. E essa pesquisa se aventura, fala em diálogo, em performance, em poéticas. A gênese dessa ideia de que, a partir daqui, podemos criar modos de olhar que sirvam como lentes em outros lugares, traz a esperança de que há sim possibilidades. De que, olhando de perto, o que foi escondido pelo pensamento hegemônico, possamos criar outros mundos. E neles, a vida comum, como nos trazem Leda Maria Martins, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Elvira Espejo, Silvia Rivera Cusicanqui, passa a inspirar pesquisas que carregam em si a força da vida cotidiana. Daquilo que fazemos no dia a dia como um tipo de epistemologia.
Pesquisas que entendem que no modo de ser, de fazer e de existir há epistemes e há arte suficiente para poetizar, ética e artisticamente, os atos investigativos nas artes e na pesquisa acadêmica. Ontem, meu companheiro me disse: vi as imagens de relance no Instagram e achei que fosse Gaza. Eu sei. Mas poderia ser também Burkina Faso, Somália, Sudão, Azerbaijão e Armênia, Iêmen, Mianmar e Síria, Rússia e Ucrânia. Poderia ser a Craco, em São Paulo. Poderia não. É. A performance dos corpos estendidos hoje pela manhã na comunidade tira de dentro das casas o que a estatística não queria mostrar. Mostra a realidade daquilo que a política necrófila tenta transformar em discurso. Um discurso que contenha a visualização dos corpos oprimidos, das vidas subalternizadas. E eu, que falo em vida comum como epistemologia, mas e agora? Posso falar de assassinato e da performance dos corpos enfileirados como vida comum? Quem mora ali me diria que sim. A vida comum dali é essa. O dia a dia é esse. Há uma poética no modo como organizam os corpos, como os cobrem, como paralisam as imagens da fumaça, dos carros. Mas como disse Ana Cláudia Quintana Arantes em uma postagem no Instagram, se não há sociologia que explique o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, se não há teoria que dê conta do gozo dos que mandam matar, então eu pergunto: o que é a vida comum? E como ela se transforma em conhecimento? Não a cozinha, não o tempo espiralar, mas essa, a de quem sabe retirar 100 corpos lá de dentro e alinhá-los tentando nos sensibilizar. Não é Gaza, nem a cidade maravilhosa. É outro lugar. É a vida comum. Eu estive no Rio há algumas semanas. O calor intenso, o mar calmo e frio eram possibilidades que eu poderia fruir depois de atravessar a linha amarela, saindo da zona sul badalada para a zona norte rica. No caminho, a orientação. Cuidado com as pessoas, cuidado com a gente. Entre as duas zonas, os lugares que ontem queimaram, de onde saíram os corpos. Quem é que tem que ter cuidado? Eu? Quem tem que cuidar de si e de quem mais? Qual é a vida comum? Quais são as epistemologias decoloniais e contracoloniais que darão conta disso? Hoje eu não sei. Muito obrigada pela escuta. Pode permitir que isso se cale. O governo pagou para isso, mas